Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado de março. Estamos no mês de conscientização e março é marcado pela luta contra a discriminação racial. E apesar de ser uma data importante, uma data reflexiva, nem sempre ela é lembrada e muito menos respeitada. Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no programa Em Alta o coordenador do Centro de Cultura Negra do Maranhão e membro da Coordenação Nacional da Coalizão Negra por Direito, Ayrton Ferreira. Seja bem-vindo, Ayrton. Obrigado. É um prazer te receber aqui, viu? Nós que agradecemos pela oportunidade, mais uma vez estar aqui na difusora compartilhando esse momento. Bom, a gente teve uma data emblemática essa semana, né, que é a luta contra a discriminação racial, mas a gente sabe que essa luta ela precisa ser todo santo dia, né? E a gente tem uma outra data que é o 13 de maio, instituído como Dia da Abolição da Escravatura, Dia da Liberdade dos Negros, mas que essa data ela não é comemorada porque a gente sabe que, na verdade, não houve liberdade nenhuma, né? Exatamente. Na realidade, o 21 de março, que é o Dia Internacional da Eliminação contra a Discriminação Racial, ela iniciou a partir, inclusive, de um ato, né, do Exército ali na África do Sul, quando negros e negras estavam na rua manifestando sua indignação em razão de que limitava os espaços de frequência de circulação da população negra. E o Estado, né, o Estado da África do Sul, ele reagiu atacando, e houve inclusive mortes de 69 pessoas e outras ficaram feridas. E a partir daí, então, a Organização das Nações Unidas, ela declarou como Dia Internacional. Então, os países, eles têm adotado essa data e fazem um momento de atividade, de reflexão, de oficina, para discutir a questão do negro e da negra na sociedade brasileira e, em especial, na sociedade maranhense. Então, são datas muito marcadas por um grito, né? Por um levante, por uma dor, né? Por feridas, né? Por conflitos, por embates, né? Por essa tão sonhada liberdade e o reconhecimento de ser gente, né? De ter uma posição social, de ter um lugar social, né? Exatamente. Todas as reivindicações e pautada através da população negra, ela é através das suas manifestações, de ocupar as ruas, ocupar as praças, de estar no diálogo permanente no âmbito das instituições públicas para a fomentação de políticas públicas de igualdade racial. Nós sabemos que nesse processo histórico, né, da formação do negro na sociedade brasileira, a gente conhece de que e coloca de que sempre foi com muita luta para conquistar os espaços, para estar no meio das instituições, né, inclusive na academia, né, na universidade pública. Então a gente tem aí um histórico de organização política e cultural, mas que também as conquistas e as vitórias em relação à população negra, elas são de muita luta, com muita resistência, com perda, inclusive, de pessoas que lutam pelo seu território, pela sua terra, por dignidade, por direitos humanos. E a gente está falando de uma população eminentemente majoritária nesse país, majoritária, né? Majoritária no Brasil, no Maranhão, nós estamos praticamente mais de 70% da população do estado do Maranhão. Sim. Ela é formada por negros e negras, principalmente nas regiões onde concentra um grande número de terras, de territórios quilombola, que foram espaços de resistência e de luta do povo que fugia da escravidão, do domínio dos senhores da época. E também hoje ela simboliza esse espaço como um espaço de luta e de resistência de um povo negro que tem um marco histórico na construção política e cultural desse país. E vale a pena a gente ressaltar que as populações quilombolas, né, as comunidades tradicionais, elas têm sofrido muito nos últimos anos com os conflitos de terra, né, com a chegada do agronegócio, com a chegada dos projetos desenvolvimentistas, né, e esse olhar muito pouco
preocupado das políticas públicas, né, para essas comunidades. E são comunidades eminentemente negras e onde está todo o nosso nascedouro, né, todo o nascedouro cultural de raiz, né? E é preciso que se entenda que se essas comunidades morrem, a gente morre também. Morre, né? Porque são exatamente são as pessoas, são a população que preserva, inclusive, pela natureza, que cultivam a terra, que estão ali, inclusive, trabalhando, né, na produção de alimentos, inclusive que não tem veneno, né, que não tem agrotóxico. E aí a luta pela terra, e aí você coloca muito bem em relação à questão da preservação do território, sempre foi o conflito com os senhores que se dizem dono do território ou da terra, né? E nós acompanhamos, inclusive, através do projeto Vida de Negro, que é um projeto que já atua há mais de 30 anos dentro dos territórios quilombola, acompanhando as questões jurídicas, de legalização, de certificidade enquanto terras quilombolas e também desenvolvendo formação, né, formação política e cultural para esse segmento da população que estão nos territórios quilombola. E é muito visível esses conflitos que há em razão da garantia desse território, da garantia da terra, né, da invasão de grileiros, né, da invasão de quem está aí defendendo o agronegócio, né, da devastação desses espaços da terra, do meio ambiente. Então é todo um conjunto, né, de conflito, de que ali está no meio a comunidade, né, ia dialogando com o Estado e também com os poceiros, com os grileiros, né, com os que se dizem proprietários da terra e não reconhece, inclusive, as terras quilombolas como terra de origem da população negra, como um processo histórico de resistência da sua luta e existência na sociedade. São conflitos que colocam, inclusive, o Maranhão aí na lista e no topo, né, dos estados com maior número de conflitos de terra e conflitos de terra, que na sua maioria são nessas regiões, são nessas áreas de quilombo, até porque há um entendimento, Ayrton, muito diferente de terra e território, né? O que é terra para o senhor, né? Para o dono da terra, né? Para aquele que se diz dono da terra, e que a gente sabe que há muitas manipulações aí de documentos, né? Isso é um processo histórico que o Maranhão sofre, infelizmente, e a noção de terra e território para quem nasceu e para quem vive nela e para quem preserva essa terra, né? São noções completamente diferentes, né? De posse e propriedade. Propriedade, né? E há todo um levantamento, inclusive, de cartório da própria cidade, onde está instalado o território quilombola, para que faça esse levantamento de pesquisa, né, com documentos que falam e relatam e comprovam, né, a existência desse quilombo. Então, nós consideramos de que essas terras, elas são legais, né, elas são não diretamente terras que foram construídas, foram espaços construídos pela população negra e que de geração em geração ela vem mantendo e preservando esse território, né, com várias gerações que aí foram surgindo e preservando sua cultura, preservando sua raiz, tendo um entendimento, inclusive, dessa questão do negro na sociedade, né, da ausência, inclusive, das políticas públicas, porque aí é necessário que esse conjunto de ações de promoção dos direitos humanos, ela seja também com a intervenção do Estado, porque ali precisa da formação, né, escolar, precisa dar essas condições para que ele se dirija do quilombo para o território, para a sede, que eles chamam de sede, né, para que tenha acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio, a garantia de ter uma educação de qualidade para, inclusive, ingressar, prestar o exame do Enem e ingressar na universidade. Então, é uma discussão que é feita com essas redes de políticas públicas, na educação, na cultura, na saúde também, e com os órgãos que discute e que fomentam a regularização da terra, como o INCRA, né, e o INTERMA. A gente discutiu esse mês também, lá por volta do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, né, e aí a gente sempre ouve aquele discurso, mas tem que estar discutindo isso todo ano,
mulher tem que ter um dia especial, negro tem que ter um dia especial. É porque a luta, ela é especial, né? E a luta, ela é de fato árdua, né? Eu queria até chamar uma frase aqui da Harriet, né? Que foi uma abolicionista, né? E viveu ali na confluência ali de todo aquele conflito nos Estados Unidos, né, de liberdade. Ela ia para o fronte mesmo, para o resgate, né, daqueles escravos naquelas grandes fazendas, né. Libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos, né. Essa frase, ela também ainda me parece muito atual, né, porque ainda precisa haver essa tomada de consciência da sociedade para que esse processo de conscientização e essa discussão toda, ele ganhe mais espaço dentro da esfera pública e para todos os setores e para toda a gente, né? Exatamente. Essas referências, elas nos traz uma discussão atual, né? Embora tenha sido, né, anos, há décadas atrás, né? Mas a discussão, ela permeia exatamente por esse momento em que nós estamos vivendo. Né, e que todas as nossas referências de lideranças negras, né, ela tem pautado exatamente essa libertação, né, essa desigualdade, que o sistema precisa entender como é que se organiza. O sistema é perverso, que né? O sistema é perverso, como é que está organizado e estruturado o racismo na sociedade brasileira. Né? Ele é muito estruturado. Muito bem estruturado. Então, assim, é um racismo institucional, é um racismo ambiental, que quando a gente fala, inclusive, dos quilombos, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando da preservação do espaço, do território quilombola, mas também com esse olhar de que o racismo não é somente um ataque a uma pessoa no ônibus ou na rua, mas o racismo também, ele parte do próprio Estado, né, porque ele é institucional, né, ele também é uma discussão que hoje a gente tem feito, que esse racismo ambiental, né, de inclusive não visibilizar a discussão das terras quilombolas, a discussão da relação do negro com o meio ambiente. Então, essas lutas, esses referenciais, né, históricos, eles nos alimentam, eles que são referência para que a gente não desanime da luta de conquista e defesa da vida e dos direitos humanos da população negra no Estado. E os debates que a gente tem trazido para essa mesa, para esse programa, com representantes de movimentos, né, de minorias, de mulheres, negros, homossexuais, indígenas, né, quilombolas, sempre caminha para o mesmo ponto, né, que é para aquela discussão do reconhecimento de quem de fato nós somos. Eu, como mulher cristiane, né, qual que é a minha luta, a sua luta, Ayrton, né, a luta, né, dos indígenas, a luta dos quilombolas, a luta de todo e qualquer ser, a luta dos idosos também, né, então são minorias que estão aí na sociedade e questões que precisam emergir de fato, né. É utópico pensar que a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, com mais equidade. Às vezes você olha para essa luta, e como é que você olha para essa luta quando você vê a sua luta e você vê a luta do grupo a qual você pertence? Então, a gente ainda estamos há anos, né, anos-luz, para que se tenha, de fato, uma sociedade. Sabe por que eu estou te perguntando isso? É porque a gente acaba de discutir, por exemplo, a questão da mulher aqui, né? Aí você vai bem ali na redação e você ouve mais um caso de violência contra a mulher, mais um feminicídio. Né? Isso meio que bate na gente, né? E traz uma dor muito profunda. Né? Embora a gente tenhamos um reconhecimento de que a nossa luta vale a pena, né, e de que ela é diária, como já colocamos aqui, mas nós entendemos de que estamos muito longe de ter, de fato, uma sociedade justa, igualitária, que respeite as pessoas com as suas diferenças, que respeite os espaços, né, dessas pessoas, como elas são, né, culturalmente, a forma como elas se expressam, como se vestem, como se relacionam na sociedade. O mercado de trabalho é um espaço, como a gente fala sempre, de que elimina, exclui, né, entre um candidato branco e um candidato negro. Ele pode ter todas as qualidades do perfil para aquele trabalho, mas o que vale
é a aparência branca, né? É o homem e a mulher branca. Isso também no campo da política partidária, por exemplo, já tem uma minoria ainda, a gente está num ano de eleições, né? Mas a gente não vê isso. E essa é uma discussão, inclusive, que a gente tem feito, né, dos espaços de representatividade e decisão do poder. E no legislativo, nós temos um número muito significativo de pessoas negras no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado e nos legislativos municipais. E a coalizão, por exemplo, que nós participamos, ela tem feito essa discussão, dessa mobilização, né, dessa campanha da inserção de negros e negras nesses espaços de decisão do poder. Né? Até mesmo quando na formatação dos gestores, você percebe assim, a grande maioria é homem, né? Até as mulheres também, muito pouco, como secretária de Estado, e aí também de negros e negras. Né? Não é somente porque você tem um espaço específico da igualdade racial que aquilo ali permite estar ali. Né? Mas, é só olhar para o nosso Congresso. É só olhar para o nosso Congresso, mas dizer que, além da Secretaria da Igualdade Racial, nós queremos estar na saúde, né? Estar na educação, na cultura, no mesmo nível de discussão e decisão de fomentação de política, porque nós entendemos e sabemos o que é que nossa comunidade, o que é que o segmento de negros e negras nesse estado precisa, né? E que está precisando. E nesse cenário também é importante colocar de que com o surgimento da pandemia, né, e do mapa, e o Brasil reapareceu de novo no mapa da fome, os mais atingidos, né, são e a população negra desse estado. Então, esse fenômeno que surgiu, né, da pandemia, nós tivemos, inclusive, fizemos várias frentes, várias campanhas nacionais para doar as cestas básicas para a população negra, quilombola, dos grandes centros urbanos aqui da região metropolitana, né, e os meninos e meninas que são acompanhados pelos projetos sociais do Centro de Cultura Negra, porque o impacto que isso trouxe no ponto de vista econômico e social foi muito grande, e ainda estamos vivendo sobre isso, né? As consequências, inclusive, da pandemia, que ainda não passou. E essa população ela foi visivelmente mais atingida com a situação da pandemia e com a fome. Então, a campanha que foi liderada pela coalizão Dá de Comer para quem tem fome. Tem gente com fome, dá de comer. Então, foi. Ou seja, é algo emergencial, porque a fome não espera, né? E aí foram os grandes redes de supermercados, né? As outras pessoas que têm, de certa forma, sensibilidade, começaram a fazer as doações, e ainda estamos na mobilização para que a campanha ela continue. Porque esse é um resultado, inclusive, né, do próprio processo de escravização no Brasil, né, que deixou e não preparou e não organizou a população e não incluiu a população negra na sociedade, e a dificuldade de acesso a estudo, a formação, né, estão aí nesse conjunto de comunidades periféricas, né, nas comunidades, nas favelas, onde concentra o maior número da população negra. Hoje em São Luís é considerado, inclusive, uma comunidade, né, um bairro chamado de Quilombo Urbano, que é a Liberdade, aqui próximo, porque tem essa número praticamente expressivo de pessoas negras e negras. Assim como podemos citar o bairro de Fátima, a área Itaquibacanga, né, ao descer ali no ponto da espera, né, as vans, e porque sabemos que ali a região, né, da Baixada é de negros e negras, né, os municípios. E uma grande concentração de quilombos. Né, então as famílias, quando vêm para São Luís, elas descem ali na área Itaquibacanga, ou então descem ali no Anel Viário e vão aí fazendo essa movimentação para o bairro de Fátima, para a Liberdade, que é onde estão os seus familiares. Então você percebe de que essa movimentação, essa migração que veio da região da Baixada, ela se concentrou nesses bairros, né, de maior número de negros e negras. Então hoje a Liberdade é considerada um quilombo urbano por conta desse
expressivo número de pessoas. Também temos, não é considerado, mas temos um número muito grande de negros e negras no bairro de Fátima, no Coroadinho, no Coroado, João Paulo, onde está concentrada a sede do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Sim. Ayrton, e aí você falando a respeito desse movimento, né, do interior do estado, né, para a cidade, e do ponto de vista sociológico, quando a gente estuda, né, esses movimentos, a gente vê bem, né, como que eles culminam, né? Então você tem um êxodo muito grande, e sobretudo ali nos anos 80, né, dessas populações vindo, 70, 80, vindo do interior, né, para a cidade, para São Luís, buscando, né, essas condições melhores de vida, e a gente sabe que isso não acontece, né? Que a ideia, né, e eu penso que isso é muito premente, é que você conseguisse fazer com que essas populações do campo, elas continuassem, permanecessem no campo com uma vida digna, né, com terra, território, título, escola, trabalho, né, produção. E aí essa migração, inclusive, ela extrapola esse espaço do Maranhão, né? Tem muitos jovens, inclusive, sem perspectiva de trabalho nos seus municípios, nos seus territórios, elas migram para outro estado em busca de melhoria, de um trabalho digno, né? de trabalhar, inclusive, para mandar aqui um apoio para o sustento das suas famílias. E essa movimentação, ela é diária, né? Porque assim, a própria gestão, né? As prefeituras não ofertam, né, frente de trabalho, os municípios são precários em relação à questão de recursos, as políticas públicas que custa chegar lá na ponta, e esse diálogo permanentemente, exatamente porque dessa ausência, né, e de políticas, e que é necessário a gente estar dialogando diariamente para que olhe para a população de negros e negras, olhe para a população quilombola, né, que não é só a garantia do território, mas um conjunto de política que venha a garantir, que venha a ofertar, né, naquilo, sobretudo na dignidade da pessoa, né? Então, assim, nossos princípios, nossas referências foram sempre essas grandes lideranças mundial, nacional e também local, que construíram todo esse processo de organização política e cultural do negro, né, através da primeira organização, que é o Centro de Cultura Negra, foi a primeira organização do movimento negro no estado do Maranhão, e que impulsionou toda essa discussão, todo esse processo de organização. E depois dela, outras foram surgindo, né? O próprio CCN, ele contribuiu muito para a organização das comunidades negras rurais quilombola, né, e tem feito isso, né, ao longo dos seus 42 anos de existência. Então, nascemos ali e brotamos em 79, né, ainda sobre, né, as margens ainda da ditadura, nesse início do processo de redemocratização do Estado brasileiro, e de lá para cá a gente tem feito e atuando nessa mobilização, nessa formação política de quem é esse negro, de quem é essa negra, se vê no espaço da sociedade, né, nos espaços institucionais, que são esses territórios, onde estão e como organizar. Então, inclusive a partir da professora Mundinha, né, que realizou a pesquisa de campo nos territórios quilombola, né, a contribuição do professor Luizão, que também já não está mais conosco, mas que teve uma participação muito importante dentro do movimento e nas discussões nos espaços da academia, né, foi professor da universidade, né, no curso de medicina, o próprio João Francisco, né, essa geração que proporcionou que a gente saísse do anonimato, da invisibilidade e pudesse estar nos posicionando na sociedade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já falando mais sobre essa questão aqui, e você continua aí, não sai daí acompanhando a gente aqui para a gente poder trazer essa discussão de fato aqui para nosso telespectador da TV Difusora e para a sociedade maranhense. Até já.
De volta com o programa Em Alta e a gente tem um recadinho para você logo nesse início. Olha só, já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. O número é 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhos. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meus sonhos. Costa Araçagi É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. Voltamos aqui com o nosso bate-papo. Estou aqui com o Ayrton, né, uma das lideranças do Movimento Negro do Maranhão, coordenador do Centro de Cultura Negra. A gente falava exatamente da importância do Centro de Cultura Negra. E eu falando dessa importância, né, desse centro aí, que eu tive o maior orgulho, né, de muitas vezes estar lá e de registrar através de reportagens as lutas, né, e os projetos do Centro de Cultura Negra. Eu queria chamar aqui uma frase dele, né, de Nelson Mandela, pedir para a produção colocar aqui para gente. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, olha só isso, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem também ser ensinadas a amar. É uma frase aí de Nelson Mandela. Esse grande líder, né, que já se foi, mas que permanece como um grande homem, um grande lutador, né, em defesa da igualdade racial. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade, quando ele esteve ao Brasil, de participar do ato lá em Salvador, né, fizemos uma caravana no Maranhão e nos fizemos presente nesse momento lá em Salvador. E Nelson Mandela, ele é essa figura, né, que resistiu, que foi preso e que depois se tornou presidente da África do Sul. E essa luta dele, né, que nos anima também, né, que faz pensar de não desistir, de estar sempre atuando, né, nesses espaços, exatamente por conta dessas pessoas que são essas referências para nós, né, Aí tem da luta mundial, como foi Nelson Mandela. E parece que nesse processo todo, quando a gente fala de racismo estrutural, e para a gente compreender mesmo o que é essa expressão, o que é essa categoria, né, o racismo estrutural, que isso é muito forte, né, e que todos nós sentimos, né, na pele, parece que é muito mais fácil, né, ensinar a odiar, ensinar sobre o ódio, do que ensinar sobre o amor. Sobre, né, o amor, e principalmente no momento que nós estamos vivendo na sociedade, né, que o discurso de ódio, né, e da desigualdade, da separação, ela tem se espalhado muito rapidamente, né? E aí você percebe de que as pessoas, ao que parece, que elas saíram né, do seu anonimato, expressaram agora livremente toda a sua raiva, todo o seu racismo, toda a sua LGBTfobia, né, todo o seu violência contra as mulheres. Então a gente hoje vive numa sociedade extremamente conflituosa no ponto de vista do desrespeito às populações em situação de maior vulnerabilidade. Então nas redes sociais você acompanha isso, né? Os ataques, né, às populações negras, ações de iniciativa de racismo, né? E quando você percebe, inclusive dentro da política, né, de que tudo que nós duramente conquistamos,
em governos anteriores, você, em menos de 4 anos, você perdeu essas. E a gente está falando de marcos legais importantes, né? Marcos legais, de não conceber, né, de que um gestor da Fundação Palmares, né, que foi inclusive uma pauta reivindicatória do próprio movimento, não fazer referência, né, ao Nelson Mandela, né, a tantos outros líderes mundiais e nacionais, desconhecer de que existe uma religião que veio com o povo da África, né, que é a religião de matriz africana, que sofre também ataque do racismo, eu queria depois aprofundar essa discussão racismo religioso, né, e aí isso inclusive reafirma, fomenta, né, de que outras religiões também elas começam a multiplicar essa situação do racismo religioso, do ataque às casas de culto de religião de matriz africana. Então nós temos feito essa defesa, criado estratégias, inclusive de ações, para discutir, para mostrar, inclusive, que é importante, né, e uma responsabilidade também do Estado a enfrentar a situação, porque o Estado é laico e você pode expressar, né, manifestar a religião que você acredita ou que você estabelece com a sua divindade, seja com Deus, seja com os orixás, ali o budismo, o centro espírita. Então é essa comunhão de religião que precisa ser respeitada, e porque somente uma sofre esses ataques. Bom, a gente vê isso muito forte, por exemplo, em determinadas tomadas de decisão de políticas que acabam culminando, né, com esse enfraquecimento, né, da cultura negra, né? Incomoda muito, né, ver um índio no Congresso Nacional falando, ocupando a Praça dos Três Poderes, um negro, né, uma mulher, as comunidades ribeirinhas, né? Então incomoda muito ainda, e é triste a gente pensar que o fato de você pegar o microfone e falar incomoda outras, né, outras pessoas e outros grupos sociais, né? É disso que Nelson Mandela falava, né, dessa construção do ódio, né, que é uma parede muito forte ainda para ser derrubada, né? E aí a gente olha, por exemplo, eu vou tomar um exemplo, te pedir licença para falar a respeito disso, de Cajueiro, né? Da região ali do Cajueiro, né? Quando você desertifica aquela região, né? Que você retira aqueles moradores para a construção de um projeto maior desenvolvimentista, sem respeitar, né, a comunidade e a cultura local, você também ali desarmou todo um santuário importante das religiões afro, né? Ali tem um nascedouro, né? Ali tinha, né, todo um começo, né? E a matriz de religiões afros, né? Que bebiam daquela fonte que estava ali no Cajueiro, né? E não é que, inclusive, a gente não seja contra ao desenvolvimento. Sim, né? A gente não está falando, não está falando disso, mas que a nossa defesa é exatamente a preservação do que você já encontrou, né? Que é aquela comunidade que está ali, né? Que sobrevive e vive da terra, né? Que tem toda uma cultura própria sua e que luta para preservar, e que ao chegar a esses investimentos considero de que precisa deslocar. E vai deslocar como? Em quais condições, né? Todo deslocamento provoca muitos conflitos. Inclusive a gente, além de Cajueiro, a gente pode ter um olhar inclusive para Alcântara. Sim. Né? Inclusive a partir da implantação da base. E agora, inclusive, na sua ampliação, que atinge outra comunidade, né, de terras quilombola. Então aí é somente o desenvolvimento, é somente o investimento, sem se preocupar em pensar nas comunidades tradicionais que você já encontrou naquele espaço, né? Como é que você vai preservar, né, as pessoas ali, não deslocá-la sem condições dignas, sem uma terra que seja frutífera, que dê para produzir, né? E aí todo esse cenário, inclusive, ritualístico, religioso, né? Porque as comunidades também ela tem sua parte religiosa. Então, assim, há um desrespeito, né? E essa estrutura
tremenda do poder, né? Então elas se acham, inclusive, proprietárias das terras, né? Desconsideram, inclusive, toda essa história da população negra, e aí nós consideramos que isso também é racismo, né? E aí você vê, quando se vai para o confronto, né, muitas das vezes as nossas proposições, as nossas propostas, né, as nossas defesas, elas não são ouvidas, né? E aí, em razão dessas situações, né, ou em defesa de um projeto de desenvolvimento, você não coloca como prioridade na frente. Primeiro vamos ouvir, vamos escutar, porque a defesa daquele espaço como um espaço sagrado, como um espaço de luta, que é referência, né, nessa história. Inclusive, nessa construção, você não pode falar do Brasil sem colocar a população negra nesse processo histórico de construção desse país, né? Ayrton, e a gente, os deslocamentos feitos lá em Alcântara, eles entraram para a história da humanidade como um dos maiores genocídios culturais já acontecidos. Maior, né? Violação de direitos. Exatamente. Né, aconteceu e acontece ali em Alcântara. E isso tem um olhar, inclusive, não somente do Maranhão, mas do mundo, né? Porque tem outros defensores de direitos humanos, outras organizações também quilombola, porque a organização quilombola ela não é uma questão somente do Brasil, mas tem outros países, inclusive da América Latina, que tem organizações quilombola, que tem terras quilombolas, que tem esse olhar especial para o Brasil, em especial para Alcântara. Exatamente por conta dessa retirada, dessa violência ao você entrar com o projeto de desenvolvimento sem pensar nas comunidades tradicionais, né? E aí a nossa postura enquanto organização não governamental é exatamente que isso é de denunciar, além de denunciar, de que isso é um fato também racista quando você não considera e não valoriza quem você já encontrou naquela terra. E aí, a gente voltando para a questão das religiões, quando você vê uma determinada expressão, né, dessa religião afro, um determinado centro importante, quando você vê ele fechar as portas, isso também é fruto de todo esse processo de enfrentamento, de uma luta que parece que teve um fim ali com uma porta fechada também para a expressão daquela religião, né? Porque os ataques são muito grandes e as novas gerações, elas acabam que se enfraquecem também para assumir esse legado, né? Exato. E o que nós percebemos também, né, e aí relata estudo de como que as religiões, elas conseguem se definir ou se colocarem, né, no espaço da sociedade como a religião que é a mais certa, é a que leva, inclusive, aos caminhos dos céus, né, e de denomizar, inclusive, né, de satanizar a religião de matriz africana. Então, quando você vê os ataques, inclusive há vídeos nas redes sociais de Rio de Janeiro, né, de uma liderança religiosa, né, quebrando, né, as imagens de um orixá, né, de todo aquele cenário que é feito dentro de um templo de matriz africana, você vê que a forma como que o racismo religioso está organizado, ou seja, aquela pessoa que está ali, né, sob a mira de uma arma, de um revólver, né, de uma pessoa traficante que se diz evangélico, ele não está fazendo aquilo ali individualmente, ele está amando, inclusive, de uma igreja que prega isso, né? Recentemente teve uma vereadora em Niterói que ela fez a defesa do Dia Municipal da Maria Mulamba, que é uma expressão, uma divindade da religião africana, e sofreu vários ataques, inclusive da retirada das pessoas que estavam lá defendendo o projeto dela do plenário, né? Então, as igrejas evangélicas, elas têm essa facilidade muito grande de se organizarem, né? Inclusive politicamente, porque elas elegem seus representantes para a Câmara Municipal, para o Congresso. Inclusive, nós temos
no Congresso Nacional a Frente Parlamentar dos Evangélicos, né, que hoje é chamado da Bíblia, porque defende somente os interesses, né, e agora recentemente, semana passada, essa semana a gente viu a questão do escândalo no Ministério da Educação, né, em relação a recurso diretamente para as igrejas neopentecostais. Então, isso é uma forma de desvalorizar, desqualificar as outras religiões, em detrimento de somente dessa aqui que é considerada, né, que vai para o céu, que vai lhe salvar, né, que vai lhe livrar de todos. E deixa de lado, né, a identidade, né, cultural, religiosa da população negra. Né? E essa religião também, que aí é atacada, ela também tem a sua contribuição, né, porque ela é formada por negros Sim. e negras, né, para a sociedade brasileira. Né? A religião é uma das expressões, né, desses elementos que o negro trouxe da África e tem preservado. E é importante, inclusive, colocar de que você tem um número de casas de religião de matriz africana e que preservam seus rituais sem sequer ter pisado na África, né? Uhum. Sequer ter pisado. Como é que isso é organizado lá nesse continente africano? Mas aqui tem essa relação muito forte. E as pessoas que lideranças religiosas que já tiveram oportunidade de ir na África, né, em regiões que têm esses rituais, né, percebem de que há uma diferença muito grande, mas que o Brasil, o Maranhão, ele conseguiu preservar tudo isso, né, com o elemento negro aqui depois da sua, né, já no período da escravidão, mas também após a escravidão. Então é muito rico, né, várias expressões, né, culturais, o próprio tambor de crioula, né, as nossas danças afros, né, os rituais que acontecem dentro dos espaços, dos territórios quilombola. E aqui mesmo na região metropolitana, a gente faz, através dos nossos blocos afro, né, essa preservação desse elemento cultural que é tão forte, que é tão presente, né, nas nossas vidas, né, através da cultura popular. O São João está vindo aí, nós estamos presentes, né, nos arraiais com nossos grupos de culturais organizados. O Boi de Zabumba, ele é uma expressão e a presença da população, do elemento negro nessa manifestação. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já conversando aqui com o coordenador do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Ayrton Ferreira. Já, não sai daí. De volta com o programa Em Alta, e a gente conversa aqui, dialoga com o coordenador do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Ayrton Ferreira. Ayrton, a gente falava da questão, né, das religiões afro, né, de toda essa cultura, né, negra, né, que vem sendo bombardeada ao longo de toda a história aí, né? Me assusta muito ver o que acontece lá em Tamatatiua, né? Um dos quilombos, né, uma terra de preto, né? Já reconhecida aí pela Fundação Palmares, né, que tem todo um processo já em andamento, e que eu fiz, o primeiro material que eu fiz lá em Tamatatiua foi das mulheres trabalhando a cerâmica, e elas ainda amassavam a argila que elas pegavam no campo com os pés, né? Depois, quando eu volto, essa tradição ela já não existe mais, elas já estão com os fornos, né, colocando as cerâmicas. Mas, enfim, essas mulheres se organizaram. E isso por intervenção de uma instituição que disse que aquele saber ali ia ser muito devagar para elas produzirem aquelas peças que elas precisavam, né, se modernizar. Então, me assusta como chega o discurso e como que esse discurso ele é apreendido pela comunidade. Não que os fornos não pudessem chegar, né, mas a tradição, né, a forma como elas faziam deveria ser preservado na minha visão. E me assusta muito mais chegar lá e ver templos, né, religiosos erguidos, né, no lugar dos terreiros, né, no lugar das expressões de matriz afro, e os tambores silenciados. Por exemplo, conheci lá um tambozeiro que você deve saber, né, o Vanderlei, né, sim. De uma expressividade, né, de uma riqueza tão grande de diálogo, de conversa, de musicalidade, e que hoje não toca mais o tambor.
né? Porque ele se converteu às religiões que a gente mencionava aqui, então o tambor dele silenciou, né? E isso me deixou muito triste, né? Com uma dor profunda, porque eu tenho talvez o último registro, né, do seu Vanderlei, lá na batida do tambor, e sua expressividade, seus olhos assim meio cinzentados, meio verdes, né? E falando dessa África que ele tanto amava, né? E hoje o tambor dele silencia, né? Então isso é muito do que se fala hoje, que se vive hoje, né? Desse silêncio que vai acontecendo, né? E não é devagar, não, é rápido, né? Rápido. Isso que você traz é preocupante, porque nós percebemos essa invasão, digamos assim, muito rápida, das religiões, no sentido de reverter, né? E também de eliminar a cultura. E eu deixo aqui claro que, com todo o respeito às religiões, às pessoas que professam essas religiões de forma séria, né? E com intuito de fato, né? E isso tem acontecido não somente nos territórios de terras quilombolas, mas também indígenas, né? Você percebe de que a religião neopentecostal, ela tem feito esse trabalho junto às comunidades tradicionais. E é necessário, inclusive, é preocupante, porque na medida que você massifica essas pregações de que só existe um único Deus, né, e que é esse Deus aqui que a minha igreja prega e defende, mas que você vai ter que deixar de lado, né, todo o seu arsenal cultural, né, para nós preocupante, porque esses elementos acabam desaparecendo, né, essa preservação desse espaço, dessa cultura, a tendência a desaparecer, porque essa igreja aqui, ela não permite que eu faça isso, né? A mesma coisa que a igreja prega, só como exemplo, prega para os LGBTs, né? Para você estar aqui na igreja neopentecostal, você tem que deixar da prática da homossexualidade, né? Tentar reverter, tentar curar, né? E como se fosse uma doença. Como se fosse, né, uma doença. Essa é a visão, né? Como se fosse pecado. Como se fosse pecado. Essa é a visão que tem aí as igrejas, e fazem isso também junto com os territórios quilombola, né, com a cultura da população negra, né? E isso é muito preocupante, porque a gente precisa abrir um canal de diálogo com essas igrejas, né? Embora estejamos num Estado democrático, né, e Estado laico, mas será que isso é fácil ser aceitado dentro de uma comunidade? Como é que você prega, levanta um templo, mas você não percebe também as outras necessidades e não discute as outras necessidades da comunidade, né? O que me parece que fica ali limitado somente na questão religiosa e de salvar vidas, né, de levar pessoas cada vez mais para encher minha igreja, mas esquece de que a história dessa população, né, a história que trouxe da África, né, que tem preservado nesse território. Então, inclusive, a discussão é essa, porque você desqualifica, você desconhece, né, a formação cultural, étnico-racial dessa população para o Brasil, né, a sua contribuição para o Brasil até hoje. E aí, isso é um racismo religioso, né, porque na medida que essa liderança ela deixa, né, e esquece os seus tambores, porque foi evangelizado, está agora cultuando, que é o mesmo Deus, mas num tempo diferente, né? Então ele nega suas raízes, ele nega, inclusive, a pregação é tão forte, né, que ele é capaz, inclusive, de negar a sua própria história. Imagina você num quilombo e não ouvir mais o som dos tambores, dos né? Dos tambores, exato. Que é uma expressão da resistência da população negra, que é uma preservação histórica da nossa cultura. E você chegar e estar silenciado e escutar somente né, os sons que vêm dessa igreja, porque foi lá e instalou com toda uma estrutura para
evangelizar os membros daquela comunidade. E isso é muito preocupante. E é bom a gente ressaltar que o tambor vai para além da musicalidade negra, né? O tambor ele tem uma expressão muito maior, né? Tem um significado muito maior para a comunidade negra, né? Muito. O tambor é por onde, né, as comunidades lá atrás se comunicavam, né? O toque do tambor, né? E se organizavam socialmente, né, a partir dos diversos sons que eles produziam. Que produziam, né? E era uma forma, inclusive, de organização quando se libertava e fugir daquele processo, né, daquele sistema opressor que foi a escravidão. Então, daí para cá, essa história, que inclusive ela é uma história contada, né, as pessoas sentam e vão ali memorizando que os outros das gerações anteriores foram passando dessa história, né, da construção desses elementos culturais nessa comunidade. Então, fica difícil você perder toda essa história em razão da questão de uma religião que vai lá e prega, dizer que ela é a verdadeira, né? E que você tem que deixar para trás todos esses valores culturais que é identitário da sua própria cultura, da sua própria condição enquanto negro na sociedade. A gente teve muita luta para viver um processo democrático, né? Para a gente conseguir, né, chegar a uma democracia. E a gente olha para essa democracia, a gente vê essa democracia muito ferida, né? Porque não há democracia sem haver direito. Né? Sem haver processo de igualdade, sem haver acesso, né? Acesso à moradia, à escola, a emprego, né? Então a nossa democracia ela é meio que deturpada, né, esse processo democrático no Brasil, porque você ainda vê contingentes aí de pessoas excluídas socialmente que não têm esses direitos, né? É possível, né, pensar nessa democracia, numa democracia que seja de fato justa, porque uma democracia tem a ver com justiça, tem a ver com liberdade, né, com o povo se assentando de fato, né, e dono de si, né, e do seu espaço, né? Não há democracia enquanto houver racismo, né? Embora se defenda o Estado Democrático de Direito, mas a desigualdade é muito grande no Brasil. E essa desigualdade ela afeta diretamente as populações, né, pobres, as populações de negros e negras, indígenas, a LGBTQIA+, né, crianças, adolescentes, idosos. Então, o que nós, inclusive, pregamos e defendemos de que essa democracia, né, ela também é uma falsa democracia, porque na medida que ela não consegue atingir, distribuir, né, os valores e os bens para que as pessoas também consigam viver harmoniosamente, viver com dignidade, ter uma comida na mesa, né, ter uma escola digna, ter um espaço para o mercado de trabalho, né, para o sustento da sua família, né, de que o agente público, ao abordar um jovem, né, que está passando ali na rua, na avenida, né, não abordem com manifestações racistas, né, de que as mulheres, inclusive as mulheres negras, que têm a sua especificidade, têm discutido isso, né, também seja respeitada, tenha a sua visibilidade, esteja no espaço de igualdade, assim, igual com as mulheres brancas. É nesse sentido que a gente defende uma democracia, né, uma democracia que realmente, verdadeiramente, ela atenda, né, a todas as nossas demandas, as nossas necessidades, inclusive uma democracia que a gente consiga estar nesse espaço, como a gente falou anteriormente, nos espaços de decisões, né, no espaço de poder, né, seja no executivo, seja no legislativo. Então não há democracia enquanto existe racismo, né, na sociedade brasileira. Enquanto existir as pessoas sendo mortas porque são negras, porque foram pedir um prato de comida no mercado, no supermercado, ou que retirou uma peça de carne porque está passando fome. Essa é a realidade. Então não dá para você admitir de que essas violações ainda continuem acontecendo, né, no Estado brasileiro, né, de que o negro seja confundido com um ladrão,
né, de uma pessoa que roubou, né, que tirou ali retirou ali um objeto. Então, assim, ele é o mais suspeito da situação. Então, é necessário que essa discussão, né, sobre democracia, verdadeiramente, ela passe por aí, né, nessa questão de que só haverá democracia de fato quando não houver racismo, nenhuma manifestação de ato racista nas escolas onde estão os jovens, né, ao transitar na rua, né, no supermercado, né, inclusive discussão que a gente tem feito também dentro do sistema prisional. Se você for dar um olhar para o sistema prisional, a grande maioria da população é negra que está ali. E isso é fruto, inclusive, desse processo histórico de exclusão, desse processo de não participação da sociedade, o resultado que foi a escravidão para o povo de negros e negras nesse país, né? Deixado à margem da sociedade, deixado, jogado nas periferias, né? Arrancado dos seus territórios quilombolas e terras que produzem para sobreviver. Então esse cenário, né, muito bem estruturado é que cada vez mais empurra e elimina a possibilidade de participação efetiva de negros e negras na sociedade. Então, a gente está terminando o programa e só para a gente deixar isso aí para a gente refletir, né? Muitos e muitos anos depois do processo de escravidão, a gente continua numa sociedade separatista, né? Separatista. A gente continua dessa forma, né? Ayrton, queria muito te agradecer pela participação aqui e por termos, né, travado esse diálogo e essa conversa, que eu acho que ela tem que ser todos os dias, todos né? Os dias, ela tem que estar muito na pauta da gente, muito na pauta da mídia. Muito obrigada, viu? Nós estamos sempre à disposição, né? O Centro de Cultura Negra se coloca à disposição sempre de estar nos meios de comunicação, fazendo esse diálogo em relação à questão da população negra no estado do Maranhão. Agradecer pelo espaço, de que a nossa luta, né, ela é todo dia, é toda hora, enquanto houver racismo estrutural, religioso e institucional. Vamos continuar lutando, né? Exatamente. E eu queria terminar deixando essa frase para a gente refletir aí durante o final de semana e ver o que a gente, né, como cidadão, né, brasileiro, pode fazer pela nossa democracia, para que ela seja uma democracia mais igualitária, para que ela seja de fato uma democracia, né? E aí eu vou lá na Harriet Tubman e numa frase que ela diz assim: eu tinha cruzado a linha, eu estava livre, mas não havia ninguém para me receber na terra da liberdade. Eu era uma estranha em uma terra estranha. Olha só, a gente ainda tem aí muitos estranhos se sentindo numa terra estranha aqui no Brasil. Vamos mudar isso, viu? E a gente tem uma participação muito forte nessa história toda, tá certo? É bom a gente sair aí da nossa zona de conforto e olhar para esse universo que cerca a gente e do qual a gente faz parte. Um ótimo final de semana para você. A gente volta no próximo com mais um assunto aqui em Alta e mais um convidado especial. Até lá.